dos fogos, o que é uma coisa maravilhosa. Confesso que pregar na noite de virada de ano é um problema por causa do barulho dos fogos. Hoje não tem fogos, agora a vida voltou ao seu ritmo normal. E a minha palavra dirigida ao coração de vocês essa noite é tentar encorajá-los para esse novo ano. De fato, o meu coração hoje quer muito transferir para o coração de vocês uma palavra de encorajamento que eu extraio daquela passagem que nós já lemos lá em Hebreus, capítulo 10. E agora quero que você abra a escritura mais uma vez lá. Hebreus 10, 19 a 25. Minha pretensão é expor esse texto e também extrair dele aplicações para a nossa vida nessa noite. E o principal objetivo dessa passagem, na verdade o principal objetivo de toda a carta aos Hebreus, é que essa carta foi escrita para encorajar os cristãos. Abra aí, deixa aberto, depois a gente vai voltar e ler o que temos nessa passagem. Vamos primeiro tentar entender para quem foi dirigida essa passagem, porque isso vai nos ajudar muito a entender o conteúdo desse texto. A carta aos Hebreus, como diz o título do livro, foi escrita para os hebreus, né? E foi escrita por um hebreu. A gente não sabe quem é o autor da epístola aos Hebreus até hoje. Há muita gente que diz que é Paulo, tem gente que diz Apolo, enfim, eu não vou ficar nessa discussão aqui, mas nós não conhecemos o autor da carta aos Hebreus. O que a gente sabe é que ele escreveu essa carta para judeus, que também eram hebreus, que viviam no seu tempo espalhados por toda a parte do Império Romano. A carta foi escrita para encorajá-los, acima de tudo, a permanecerem firmes na fé cristã. De fato, a grande palavra que aparece muitas vezes na Epístola aos Hebreus é a palavra perseverança. O que o autor quer fazer por aqueles irmãos é que eles perseverem, que eles permaneçam firmes na fé cristã. E por que isso é necessário no caso deles? Porque muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo, e eu e você sabemos bem disso. A fé cristã, ela nasce, na verdade, num ambiente muito contaminado ainda pela fé judaica. Tanto é verdade que todo o trabalho evangelístico da primeira parte da era cristã é um trabalho evangelístico voltado primordialmente para judeus. Porque os apóstolos, os missionários, iam nas sinagogas pregar o evangelho e muitos judeus se convertiam ao cristianismo. Mas olha, essa conversão ao cristianismo trazia uma série de problemas para esses judeus. Uma série de dificuldades que tornavam para a vida deles quase insuportável permanecer na fé. Mas isso é muito diferente dos dias de hoje. Hoje a gente vira crente, para usar essa expressão aqui, e muito pouco se exige de nós. Naquele tempo, um judeu, quando se convertia, passava a ter problemas, por exemplo, no seu ambiente familiar. Os patriotas, os conterrâneos, a família dele, não recebia muito bem. Às vezes se implicava em ele perder emprego, ficar sem ter o que comer, sem ter abrigo, sem ser bem recebido pela comunidade onde ele vivia. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo ia nos lugares pregar o evangelho, não poucas vezes ele era ameaçado de apedrejamento por esses judeus que não queriam que outros judeus se convertessem à fé. Por causa disso, muitos judeus convertidos estavam pensando assim: é melhor abandonar a fé, é melhor voltar atrás, é melhor não continuar perseverando. Afinal de contas, eu só estou tendo problemas para a minha vida. Eu agora abracei o evangelho, e o evangelho só está trazendo dificuldade para a minha história, para o meu procedimento, para o meu dia a dia. E nessas condições, o autor de Hebreus quer ajudá-los a entender que esse caminho de volta não é uma escolha sábia. Se eles voltarem, eles estão trocando o certo pelo incerto, o perfeito pelo imperfeito. Eles estão abrindo mão de privilégios que eles têm agora como cristãos, que eles não tinham como judeus. Portanto, a palavra que vamos considerar essa noite é endereçada primeiro para esse contexto histórico. Mas olha, eu penso, amados, que muito do que o autor de Hebreus diz àqueles cristãos naquela época interessa profundamente para a gente. Porque, de uma certa maneira, o que a gente tem que enfrentar
são inimigos que querem impedir a gente de continuar caminhando perseverantemente na fé. Os nomes mudam, a situação histórica muda, mas o problema continua sendo o mesmo. E às vezes bate no nosso coração essa dúvida: será que não vale a pena voltar? Será que não vale a pena chutar o pau da barraca e deixar tudo para lá? Será que não é mais interessante eu abrir mão para continuar vivendo como eu vivia antes, que eu não tinha tanto problema como eu tenho agora? Será que não vale a pena fazer esse caminho de volta? E o autor de Hebreus diz: não façam esse caminho de volta, por causa daquilo que eu tenho para lhes ensinar a partir dessa passagem. E vamos ler então o texto com essa perspectiva em mente, para começar a entender como é que isso tudo tem importantes aplicações para a gente essa noite. Ele diz assim, a partir do verso 19 até o verso 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Primeira coisa que ele faz por aqueles cristãos e por nós é dar um resumo para nós do que Cristo obteve a nosso favor. De uma certa maneira ele diz assim: olha, tudo que eu tenho para dizer para vocês, e o privilégio a que vocês foram colocados, está aí no verso 19 e 20. Até aqui, até esse verso, toda a epístola de Hebreus é uma tentativa feliz e muito sustentadora de que Cristo é maior do que tudo que o judaísmo oferecia para o judeu. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que tudo que a velha aliança oferecia ao judeu convertido, convicto e temente a Deus. Ele vai mostrar agora, no verso 19 e 20, qual foi o privilégio, a categoria, a posição que passamos a ocupar por causa daquilo que Cristo fez por nós. E para resumir o que ele diz no verso 19 e 20, uma palavra, ele diz assim: olha, agora, Cristo obteve para nós acesso pleno e total a Deus. Agora, todo crente em Jesus tem acesso a Deus pelo novo. Novo aqui é uma comparação ao que era feito no Velho Testamento. É novo porque o velho caducou. Agora há um novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. E ele usa uma linguagem que é muito bem entendida por quem conhece o Velho Testamento. Ele fala que Jesus inaugurou esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui a imagem é daquele grande, ou melhor, daquele sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. A gente cantou isso essa noite. Ele ia lá para oferecer sacrifício de sangue em prol do pecado do povo. Ele era amarrado por uma corda e ele tinha que atravessar alguns obstáculos, entre os quais estava um véu, que era uma cortina muito grossa, que impedia o acesso àquele lugar que manifestava a própria presença de Deus. Ele está dizendo que agora, irmãos, em Cristo, todo cristão tem acesso à presença de Deus. Por quê? Porque Cristo foi à cruz,
entregar-se como sacrifício expiatório por nós, o sangue dele, a carne dele, foram sacrifícios que nos deram agora o privilégio de termos acesso a Deus. E o véu que separava esse lugar de nós foi rasgado. Não é isso que a gente ouve e lê lá no Novo Testamento, no Evangelho, que o véu que havia foi rasgado de cima para baixo. Se a gente fosse rasgar o véu, a gente rasgaria de baixo para cima. Mas o véu foi rasgado de cima para baixo, para lembrar que foi o próprio Deus quem rasgou o véu para dar acesso a gente a Deus. Se você pudesse me perguntar assim, o que é o cristão? O cristão é, acima de tudo, alguém que tem acesso a Deus. E esse acesso a Deus é garantido para nós por aquilo que Cristo fez em nosso lugar, pelo sangue dele. E agora temos intrepidez, temos coragem, temos ousadia e liberdade para entrar no Santo dos Santos, para estar pessoalmente na presença de Deus. Amados, olha, deixa eu dizer uma coisa. Todas as religiões do mundo são uma tentativa para fazer os homens terem acesso a Deus. Todas elas falham porque todas elas tentam resolver esse problema de uma maneira que nenhum de nós é capaz de resolver. O cristianismo é a única religião que apregoa, que afirma categoricamente que o próprio Deus providenciou um novo e um vivo caminho que nos dá acesso a Ele. E agora esse acesso que temos a Deus, irmãos, pode acontecer na casa, na fazenda, na rua, de férias, aqui, no Japão, qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer horário. As portas do Palácio Celestial estão sempre abertas para nós. E agora não precisamos mais de nenhum mediador entre nós e Deus. Não precisamos de Maria, de nenhum padre, de nenhum santo. Não precisamos de nenhum apóstolo. Não precisamos de nenhum líder da igreja. Esse acesso nos é garantido plenamente em Cristo. Agora, não precisamos fazer novenas, subir escada, fazer promessa para termos acesso a Deus. Agora esse acesso é garantido para nós plenamente por meio do novo e vivo caminho que Cristo inaugurou por nós. Amado, há privilégio maior da gente poder ter a ousadia, a intrepidez para ir a Deus e falar pessoalmente com Ele, louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, receber a sua bênção, o seu perdão, ter comunhão com Ele. Isso é que é ser cristão. O cristão é aquele que tem acesso a Deus. Eu estava voltando para casa depois do culto de Natal aqui da igreja e botei no rádio para ouvir propaganda de rádio evangélica e achei muito interessante que um pastor estava anunciando que haveria o culto de Natal na igreja dele. E ele estava dizendo que Jesus estava muito triste porque na noite de Natal muita gente ia para as suas casas e não ia para a casa de Jesus para celebrar o Natal com ele. Eu achei muito interessante essa primeira colocação dele, como se Jesus ficasse preso numa determinada casa. O segundo problema da convocação que ele fazia era dizer assim, olha, se você vier na minha igreja em tal horário, você terá acesso a Deus. Isso é uma inverdade boba, idiota, imbecil e que não tem nada a ver com a Escritura. Esse texto está dizendo que todo cristão, sem exceção, pelo caminho vivo e novo inaugurado por Jesus, tem acesso a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos em alto e bom som. As minhas orações não são mais poderosas do que a sua. Eu não tenho acesso a Deus que você também não tem. Pastor algum, profeta algum, apóstolo algum, tem mais acesso a Deus ou menos acesso a Deus do que qualquer cristão que pelo novo e vivo caminho se achegue a Ele. Irmão, essa porta está aberta não é porque a gente fez alguma coisa para abri-la, mas é porque Jesus inaugurou esse novo e vivo caminho. Esse é o nosso privilégio. Agora, se esse privilégio é verdadeiro para nós, como ele de fato é,
Que resposta a gente deve dar a ele? Que respostas o nosso coração deve dar a essa afirmação do verso 19 até o verso 21? E ele faz agora 3 exortações para aqueles irmãos. Olha, se vocês entenderam o privilégio a que o Evangelho colocou vocês, eu espero que vocês respondam a esse privilégio de 3 maneiras possíveis. Ele dá para a gente 3 exortações, uma no verso 22, outra no verso 23 e a última nos versos 24 e 25. A primeira exortação que ele nos dá é aquela que temos no verso 22. Olha, irmãos, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e a primeira exortação está no verso 22. Aproximemo-nos, entrem, inaugurem, usufruam. O caminho está aberto, mas é você e eu que temos que nos aproximar e entrar por ele. Porque há muita gente que sabe que o caminho está aberto, mas não encontra tempo para entrar pelo caminho. Aproximemo-nos. Faz uso disso. Aproprie-se disso. Aproximemo-nos. E ele faz que a gente considere 4 coisas que a gente tem que considerar para se aproximar nesse novo e vivo caminho aqui. Primeiro, faça isso com um sincero coração. Aqui, sincero coração é o mesmo que um coração bem intencionado, um coração verdadeiro, um coração sem segundas intenções. Sabe que tem muita gente que se aproxima de Deus com um coração cheio de segundas intenções. A igreja brasileira está cheia de gente que se aproxima de Deus querendo, na verdade, receber as bênçãos, as respostas, as soluções para os seus problemas conjugais, financeiros, de falta de emprego, de falta daquilo outro. Não é que Deus não possa contemplar essas necessidades, mas quando você se aproxima dele com essas intenções segundas, o seu coração não é sincero. Aqui vá até ele querendo a ele mesmo. Faça do Senhor a sua maior porção. Busque a ele como quem quer ter prazer na companhia e na comunhão com ele. Amados, como a gente precisa ser lembrado disso, sabia? Nós temos quase diariamente o perigo de se aproximar de Deus sem ter interesse nele mesmo, mas naquilo que ele possa nos dar. Você e eu conhecemos bem isso. A gente tem amigos, e amigos podem chegar para a gente fazendo elogios, comentários agradáveis, porque na verdade eles querem pedir dinheiro emprestado. Não é assim? Você quer pedir dinheiro emprestado, você chega fazendo coisa. Você está tão bonito hoje, cara. Tanto tempo que eu não te vi, você estava com saudade. É tudo armadilha. Tudo pegadinha. Está querendo pegar dinheiro seu emprestado. E você desconfia logo, né? Sabe logo. Olha, se você faz assim, imagina o nosso Deus, irmãos. A gente se impressiona com coisas que não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é o coração sincero, é se aproximar dele dessa maneira honesta, que está interessada nele. Mas não só isso, faça isso em plena certeza de fé. Aproxime-se dele com a sua fé certa de que ele é real. Não é que a nossa fé torne Deus real, mas nós só enxergamos a Deus através da nossa fé. Irmãos, olha, o Deus a quem nos aproximamos é um Deus invisível, que nós não tocamos, não cheiramos, não vemos, não nos relacionamos de maneira visível e que possamos ter sensações. Você só pode se relacionar com esse Deus se você tiver plena certeza de fé. E o que é essa plena certeza de fé? É a certeza de que ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus está aqui, e eu e você podemos enxergá-lo, podemos experimentá-lo, podemos ouvi-lo, podemos tocá-lo, por causa da nossa plena certeza de fé. E eu e você temos que nos aproximar dele, primeiro com coração sincero e depois com plena certeza de fé. Porque olha, é impossível se aproximar de Deus se você não crê que Ele existe. É impossível. E muita gente quer se aproximar sem crer que Ele exista. O chamado aqui é para inaugurar esse novo e vivo caminho, com coração sincero, com plena certeza de fé e tendo o coração purificado. Coração purificado de má consciência. É uma coisa que também tem muito a ver com o Velho Testamento, irmãos. E que o autor de Hebreus usa aqui para dizer que nós podemos nos aproximar de Deus sem a consciência pesada, porque a nossa consciência já foi purificada por Deus. Gente com má consciência, com consciência pesada, não se sente confortável para ir a Deus. Né? Até mesmo numa festa, você está numa festa, e a sua consciência está pesada, você fica completamente destacado na festa. Né? Não quer comer salgadinho, não quer beber refrigerante, não quer ficar muito tempo ali, quer logo ir para casa, fugir do mundo, se esconder. A boa nova, irmãos, é que o Evangelho purifica a gente de todo o nosso pecado. Como diz a Escritura, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há por que ter consciência pesada, porque agora já sabemos que em Cristo o sangue dele nos purifica. E mesmo que o diabo diga para nós o contrário, mesmo que o mundo todo nos acuse, nós sabemos que no sangue dele, em plena certeza de fé, temos a nossa vida purificada, a nossa consciência limpa. E é por isso que a gente vai até Ele, inclusive. Para que a gente seja lembrado por Ele, pelo seu Espírito, de que a consciência que temos está purificada. O coração está limpo. Pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas tem mais, vai também com o corpo lavado com água pura. Não se trata aqui de uma ideia de que a gente tenha que tomar banho para ir até Deus, não. Não é para tomar banho com shampoo, perfume, sabonete, né? Tomar um banho literal. A ideia aqui é ilustrativa, é simbólica, mas é mais uma vez a ideia do Velho Testamento. O sacerdote, quando entrava na presença de Deus, tinha que tomar um banho, se purificar. E há quem enxergue aqui uma referência ao batismo. Porque o batismo é essa purificação simbólica, externa, declarada publicamente diante dos homens e de Deus. Agora, recentemente, a gente teve batismo na igreja. E aqueles irmãos que estavam se batizando, estavam dizendo para todo mundo, de maneira pública, que o corpo, a vida deles está lavada pelo sangue de Jesus. Então, lavar o coração e a má consciência é uma limpeza interna. E ter o corpo lavado com água pura é uma denúncia externa dessa purificação. O ponto, portanto, é, primeiro, se agora temos acesso a Deus, aproximemo-nos dele com um coração sincero, com certeza de fé, com a consciência purificada e com o corpo lavado em água pura. Ou seja, seja intrépido e ousado em ir a Deus, em buscá-lo, em suplicar, em buscar a sua presença, porque agora você tem esse novo e vivo caminho. Mas ele diz uma segunda coisa para aqueles irmãos. Verso 23 é a segunda exortação. Guardem firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não apenas aproximem-se nos termos que ele apresenta, mas guardem também firme a confissão da esperança. E amados, olha, a Bíblia é um livro
repleto de promessas de Deus para nós. O que a Bíblia é, acima de tudo, é um compêndio de promessas de Deus para a gente. Deus prometeu para a gente um monte de coisa, irmãos, que podem começar a acontecer agora, em 2015, mas podem acabar não acontecendo nos próximos 10 anos. Deus prometeu-nos, por exemplo, que Ele virá nos buscar para viver eternamente com Ele. É a nossa maior esperança. De que um dia, o pecado, a maldade, a morte, serão todos banidos para sempre da história da humanidade. De que Deus cumprirá cada uma das promessas que Ele nos fez na sua palavra. E eu sei que pouca gente hoje em dia leva essas coisas a sério. Pouca gente se importa com essas coisas. Pouca gente crê nelas. Pouca gente guarda firme essa confissão de esperança. Mas ele está dizendo assim, olha, se vocês querem perseverar, se vocês querem se manter nessa posição que o Evangelho lhes colocou, guardem firme a confissão da esperança de vocês. E esperança, na Bíblia, nunca significa uma coisa que a gente acha que vai acontecer e pode não acontecer. Por exemplo, eu espero que aconteça algumas coisas nesse ano. Por exemplo, Botafogo suba para a primeira divisão. Eu espero. Mas acho que não vai acontecer não, irmão. Esperança na Bíblia nunca tem essa conotação. Esperança na Bíblia é a certeza de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E vai cumprir por essa observação que o texto faz na parte final. Pois quem fez a promessa é... Vocês estão comigo, irmãos? Então, quem fez a promessa é... Não, mais alto, irmão. Quem fez a promessa é... Deus é fiel ou não é, irmãos? Se Ele prometeu, não há a menor chance de não ser cumprido. Deus é muito diferente da gente nesse aspecto, né? A gente promete um monte de coisa e quase não cumpre nada do que promete. Você já deve ter conhecido alguém que fez uma promessa para você e deixou você a ver navios. Deixou você com uma mão na frente e outra atrás, esperando para que se cumprisse aquilo que você esperava que se cumpriria e não se cumpriu. Eu quero até pedir perdão se eu já fiz alguém esperar por uma promessa minha que não se cumpriu, irmão. Porque eu sou homem, e homem faz promessas que não se cumprem. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus não é homem, nem filho do homem, para que não se arrependa, para que não minta, e para que não deixe de cumprir o que Ele prometeu. Olha, guarde firme a esperança que você tem. E guardar firme aqui, irmãos, é ter a ousadia para dar publicidade para essa esperança que nós temos. Guardar firme. E ele completa dizendo, guardem firmes a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. É para não vacilar na escola, deixando claro para os amiguinhos da escola que você pertence a Cristo e confia na esperança que Ele deu. É para não vacilar na universidade, deixando claro para quem quer que seja, que a sua esperança está em Jesus. É para não vacilar na vizinhança da sua casa, deixando claro a quem você serve. É para não vacilar no trabalho, dizendo em alto e bom som quem é o Senhor da sua vida. Não vacila. Guarda firme a tua esperança. Guarda firme a confissão dessa esperança. Porque Deus é fiel e Ele cumprirá o que Ele nos prometeu. Mas a última exortação dele é aquilo que é dito no verso 24 até o verso 25. Além disso, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes
que o dia se aproxima. Não apenas ele fala de fé, de esperança, mas ele agora fala também de amor. Diante daquilo que Cristo fez por nós, irmãos, o que se espera é que a gente esteja junto para nos considerarmos ao estímulo do amor e as boas obras. Essa palavrinha aqui, nos estimularmos, é repleta de significado para a gente. Era uma palavrinha que era usada para traduzir uma reação provocada, ou para te dar a tradução específica, estimular no grego significa provocar um forte sentimento. Eu sei que a gente sempre pensa que estimular é alguma coisa que provoca uma reação malvada e contrária. E é verdade que muitos estímulos podem ser feitos nessa direção. A ideia do verbo aqui era aquilo que você faz quando você vai mexer com o cachorro. Você fica provocando o cachorro a que ele seja levado à raiva. A ideia que ele tem aqui é que a convivência entre crentes seja capaz de provocar, de estimulá-los ao amor e às boas obras. Deixa eu tentar traduzir de uma outra maneira. Nós estamos juntos, irmãos, para que a gente possa se estimular mutuamente a sermos mais amorosos uns com os outros e a realizarmos boas obras uns para com os outros. Isso é tão importante hoje em dia, irmãos. Hoje a gente estava lá na classe de homens e a reclamação que apareceu logo clara na classe dos homens é que está todo mundo meio devagar, quase parando. Uma indiferença, uma mornidão, um cansaço, uma sonolência que se abateu sobre nós e sobre a igreja de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a gente precisa ser estimulados uns pelos outros. Estimulados como que cada um de nós carregasse na sua mão um taser elétrico. Você sabe o que é taser elétrico? Aquele que dá choque. Eu podia distribuir aqui para a gente um desses. Aí a gente ficava estimulando um ao outro. Mas estimular para o bem. Estimular para o amor e para as boas obras. A nossa convivência deveria produzir esse efeito. Eu sei, irmãos, eu sei que a gente deve se considerar e olhar para o outro com a atenção e o cuidado de querer estimular o outro ao amor e às boas obras. Mas em geral a gente não faz assim. A gente estimula a raiva, estimula a fofoca, estimula o pecado, estimula a maledicência. Estimula, mas estimula da maneira errada. O texto está dizendo assim, olha, que a convivência de vocês seja levada para a direção que haja espaço para vocês se estimularem a amarem-se e a realizarem boas obras uns pelos outros. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, olha, a gente está se estimulando o tempo todo, ou para o bem ou para o mal. Deixa eu dizer até uma coisa para as irmãs aqui da igreja, e falo isso com muita propriedade. Preste atenção nas roupas que você veste, minha irmã, porque as suas roupas podem estimular os homens à lascívia, ao pecado e a pensamentos impuros. A maneira como você fala pode estimular o seu irmão a fazer aquilo que não seja agradável para Deus. Não falo isso só para as jovens irmãs da igreja, mas mulheres casadas também têm que ter essa atenção. Meu ponto é, quando a gente não está fazendo o estímulo para o bem, podemos estar estimulando uns aos outros para aquilo que não é edificante para nós. O que eu espero ver ao longo desse ano de 2015, irmãos, é que a gente se estimule. Olha, o irmão está passando necessidade, puxa, vamos lá visitá-lo. Junta os irmãos e vai lá visitá-lo. Olha, o irmão está precisando de problemas financeiros. Vamos nos estimular a amar esse irmão, a fazer o bem por ele, a procurar carregar o fardo dele como se fosse o nosso. Vamos nos mobilizar para que esse estímulo
contagie e provoque amor e boas obras entre nós. Está dizendo assim, olha, aqui, depois de vocês terem sido colocados na posição que estão, vocês se considerem uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras. E duas observações que ele faz. Não deixem de congregar-se, como é costume de alguns. Peguei aqui calcanhar de Aquiles nosso, né, irmãos? Eu estava torcendo para chegar nessa parte do texto. Deixa eu dizer uma coisa. Essa ideia de se congregar é uma ideia muito antiga na fé cristã. Na verdade, ela remonta ao próprio tempo de Jesus. Jesus ficou 3 anos congregando em torno de si seus discípulos. E essa é uma prática tão comum, tão importante, que o autor de Hebreus diz assim, olha, não façam diferente disso. Encontrem tempo, agenda, na vida de vocês, para estarem juntos, congregando, adorando a Deus, sendo edificados pela palavra do Senhor, ofertando a Ele, tendo tempo para orarem juntos. Não façam isso como é costume de alguns. Já tinha gente naquele tempo que era turista na igreja, que só vinha de vez em quando, que aparecia em alguns domingos. E eu sei que essa palavra talvez sirva para muita gente que não está aqui, né? Esse é o problema. Eles não estão aqui. Mas vai que calhou deles virem hoje. Vai que calhou desse seu domingo, onde eles foram chamados pelo Espírito de Deus para estar aqui. Eu digo para eles, olha, não deixem de congregar. Por 2 motivos que o texto apresenta para a gente, irmãos. Primeiro, porque, olha, façamos admoestações, porque é nesse congregar que a gente se edifica. É nesse congregar que nós recebemos admoestações para a nossa vida. É impossível pensar em crescimento espiritual sem cuidar com atenção da importância de estar congregados costumeiramente. E digo mais, congregar não é invenção do pastor, da igreja, dos apóstolos. Essa é uma orientação da própria Bíblia para nós. E está crescendo no Brasil uma coisa muito curiosa, irmãos. Aqueles chamados desigrejados. É o pessoal que diz que igreja é lugar de gente hipócrita. E eu não vou para a igreja não, porque na igreja eu não vou encontrar nada que me edifique. Deixa eu dizer uma coisa para esses que pensam assim. Hipócritas, olhe lá. Eu estou na igreja e não sou hipócrita. A igreja é lugar de gente pecadora. Isso sim. Mas de gente que sabe que necessita do Cristo, que é o cabeça da igreja, mas que precisa também da noiva dele, que é o corpo. Não dá para pensar em edificação séria, espiritual, se a gente não tiver cuidado em estarmos frequentemente congregados. Porque é nessa hora que nós recebemos admoestações, irmãos. É aquela velha história que você já conhece bem. Uma brasa fora do braseiro, inevitavelmente com o tempo, vai perder o seu vigor e energia. Portanto, as admoestações são meio que Deus usa para nos edificar, e Ele faz isso em grande medida através dos períodos que a gente está congregado. E a admoestação é uma palavrinha que tem significado duplo. Tem aquela admoestação que é de encorajamento, né? Vamos lá, irmão, levanta, vamos embora, firme, força, de estímulo, de palavra para ajudar. Hoje eu estava vendo Rock, aquele primeiro filme de 76, estava passando num canal desse, eu fiquei vendo Rock, filme da minha infância, Rock Balboa. Lembram desse filme, irmãos? Caramba, eu estou velho mesmo, hein? E o Rock estava lá brigando e perdendo a luta pro Apolo doutrinador, que era o inimigo dele. Enquanto ele estava no 15º round, o rapaz que estava lá cuidando dele falava assim: vai Rock, vai Rock, vai Rock, vai lá Rock, derruba ele, bate no estômago, bate na barriga. Tem essa demonstração, que é demonstração para encorajar. Eu estou fazendo um pouco disso aqui, eu não estou dando chibata em ninguém.
Mas tem a outra admoestação que é a da chibata, irmão. É a admoestação quando essa primeira maneira não funciona, tem que chamar para uma conversa mais séria, para uma disciplina mais vigorosa. Mamãe me ensinou isso com uma rapidez enorme, irmão. Não está me ouvindo? Vai para a chibata, meu filho. Não quer saber da maneira boa e agradável a admoestação virá da maneira dura, dolorida e castigada. Irmão, se você não se congrega, você está pedindo para Deus te disciplinar. Eu espero que a minha admoestação essa noite faça você repensar a maneira como você está tratando dessa importante orientação do texto. Mas a segunda razão que ele nos dá é que você deve não deixar de congregar-se, porque as admoestações serão feitas, mas mais do que isso, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É na congregação, irmãos, é no convívio, é na pregação, no ensino, na escola bíblica dominical, na presença na EBD, no envolvimento com o estudo bíblico, que a gente se prepara para esse dia que está se aproximando. Dia aqui é com D maiúsculo, porque é o dia do juízo de Deus. Você sabe que esse dia está mais próximo de nós agora, em 2015, do que ele esteve em 2014. Mas quanto mais esse dia se aproxima, mais se torna necessário que eu e você estejamos juntos, nos estimulando ao amor, às boas obras, sendo edificados pela palavra, sendo convencidos de guardar firme a confissão da nossa esperança, a ter plena certeza de fé, a entrar com intrepidez no caminho novo e vivo, a viver de fato com o coração e a consciência purificados. Que Deus nos ajude, irmãos, a levar avante essas implicações que o Evangelho coloca para nós nessa noite. E deixa eu terminar fazendo 3 ou 4 aplicações disso. Primeiro, me dirijo àqueles que estão aqui e que tenham receio de se aproximar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado irmão, amado amigo. O caminho está aberto, livre, oferecido gratuitamente a mim e a você. Porque pelo sangue de Cristo, eu e você temos todo o nosso pecado purificado e perdoado. Olha, que poder algum, que pessoa alguma, que mentalidade alguma no mundo roube de você esse privilégio. Vá a Deus quantas vezes forem necessárias e quantas vezes forem possíveis. A porta estará sempre aberta. Não se engane. Não tenha medo. Não tenha receio. A sua culpa, a sua consciência já está purificada. Deus o ama em Cristo. Deus o ama. Usufrua desse direito. Usufrua desse privilégio. Vá a Ele. Busque-o. Com intrepidez, com coragem, com ousadia. Liberdade. Vá a Ele. É isso que Ele está fazendo para você hoje à noite. Está chamando você. Aproxime-se. Com o coração sincero. Com plena certeza de fé. Com a consciência limpa e o corpo e a alma purificados. Sabe aquela história de você ser convidado para uma festa? Aí diz assim, vai lá na festa. E te dão um convite. Aí você recebe o convite, aí está assim no convite. Olha, você será muito bem recebido na festa. A porta estará aberta para você. Aí lá embaixo tem assim, mas vista-se adequadamente. É um pouco isso. A porta aberta. Vai com o coração sincero. Vai com plena certeza de fé.
vai com a alma e o coração e o corpo lavados e purificados. E ele te recebe, faz festa, e você usufrui da comunhão com ele. Segunda aplicação, me dirijo àqueles que sabem que o caminho está aberto, mas não se aproximam. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Saber que o caminho está aberto não garante que a gente se aproximou dele. E amados, eu vou ser honesto, a gente está num tempo onde muita gente tem tempo para se aproximar de um monte de bobagens, mas não tem tempo para se aproximar de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você que eu estou perguntando para mim mesmo. Quantas vezes você se aproximou de Deus nessa última semana? Foi até Ele. Buscou a Ele em oração. Se ajoelhou diante dEle. Ofereceu a Ele as suas súplicas, a tua oração, o teu louvor e a tua adoração, pessoalmente a sós. Quantas vezes? A porta está aberta e a gente continua negligenciando, desprezando, ignorando. Mas tempo para o Facebook tem, irmão. Tempo para o computador tem. Tempo para a televisão tem. Tempo para a novela tem, irmão. Tempo para ficar de conversa fiada no portão tem, irmão. Tem ou não tem? Mas tempo para Deus. Você sabe que a porta está aberta, mas não se usufrui. Aí se eu digo, irmão, acorda, irmão, alerta. Aproxime-se. Busque a Ele. E eu sei que você não tem problema de tempo. Não tem. Não. O Facebook é a maior prova de que todos nós temos mais tempo do que a gente gostaria de ter. É a maior prova, irmão. O Facebook é a maior prova de que a gente pode gastar mais tempo orando e menos tempo conectado. Compartilhando, cutucando, fofocando, e ando. Muda tudo isso por orando, irmão. Orando. Aí se eu digo, a porta aberta, entre, aproxime-se. Usufrua. Terceira aplicação. Para aqueles que estão vacilando na sua confissão, irmão, que seja um ano para você parar de vacilar. Parar de fingir que você é e não é, que você parece, mas não é, que você brinca daquilo que você não tem muita certeza. Seja para a gente parar com essa brincadeira. Eu vou usar essa expressão com todo carinho, que a gente saia do armário, irmão. Sai do armário. Né? A expressão que o pessoal usa agora do homossexualismo, eu estou usando aqui para o crente, porque tem muito crente no armário. Tem que sair do armário. E guardar a confissão. Botar a cara para tapa. Ter coragem para assumir as implicações de ser servo de Deus. Assumir uma postura firme de que a esperança que eu tenho está em Cristo. E eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para guardar firme a minha confissão. Para de vacilar, irmão. Se você quiser continuar sendo famoso para o mundo, você não será amigo de Deus. Última aplicação e termino com ela. Para você que não está se congregando, e talvez você esteja aqui, foi bom que Deus te trouxe essa noite, irmão. Louvado seja o nome dEle. Receba essa minha demonstração como amor de Deus para a sua alma. Para de ser negligente, irmão. Para de ser negligente. Entenda o privilégio de estarmos juntos. E aproprie-se disso com a seriedade, a responsabilidade que Deus tem direito de exigir de cada um de nós. Olha, e a Bíblia não vai dizer para a gente o horário, o dia em que a gente deve se congregar, se é no domingo de manhã, à noite, à tarde. Isso é livre para nós decidirmos. Não é isso que eu estou discutindo aqui.
O que eu estou discutindo é que uma vez que a gente defina quando é que esses encontros acontecerão, nós nos apliquemos de maneira séria e responsável a estarmos juntos nesses horários para participarmos daquilo que está proposto. Ah, pastor, mas culto na igreja é chato. É chato, pastor. É chato demais estar na igreja. Irmão, se você fala que estar na igreja é chato, eu estou muito preocupado com o bem-estar da sua alma, irmão. Você acha que eu sempre estou aqui quando eu gosto e da maneira que eu me agrade? Não, irmão. Não. Eu já preguei sermões aqui, cheguei em casa e falei, eu vou desistir, não vou ser mais pastor não, hein? Tá bom, acabou. Hoje deu tudo errado, tudo que eu tinha para falar eu não disse, e tudo que eu não queria dizer eu disse. Aí meu filho fala assim, pai, mas que sermão. Falei, é mesmo? Que sermão que tu ouviu, rapaz? Não foi o que eu preguei. Ou contrário também, eu desço daqui, rapaz, mas que sermão bom, hein? Aí chega em casa, meu filho fala, pastor, o senhor pregou mal hoje, hein, pai? Que negócio chato. Irmãos, esses termômetros não são nossos, eles não pertencem a nós. Quem está sedento, uma gotinha de água é o suficiente. E eu garanto a você, irmão, você não perde absolutamente nada quando busca a Deus. Estar congregado é parte dessa busca. Deixa eu dizer isso para você, com o meu coração. Para de negligenciar isso, irmãos. Eu estou cansado de chegar na igreja às 18 horas e não ter quase ninguém aqui. E depois 7h30, todo mundo aparece. Tem um gap aí que os anjos estão trabalhando para trazer vocês para cá nesse horário certo, né? Meu pedido é o seguinte, irmão, vamos parar de brincar com essa questão como se ela fosse menos importante. Não é. O estímulo ao amor e às boas obras passam pela responsabilidade de se congregar. Eu sei que isso é muito mais para quem não está aqui. Mas talvez quem está aqui precisa também reconsiderar a seriedade dessa responsabilidade. Deus nos ajude, irmãos, a termos um ano onde essas coisas que foram ensinadas para nós desse texto sejam vivenciadas de fato e de verdade. Mas antes de você ir para casa, eu quero orar e depois a gente vai fazer uma consulta breve aos irmãos sobre a questão dos nossos horários de culto. Acho que é um momento muito apropriado para isso, depois do que eu preguei, e que você receba essas exortações da passagem de Hebreus, e que você as considere em sua própria vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nos faz dignos da vocação a que fomos chamados. A começar em mim. Quebra, estraçalha o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa indiferença. Dá-nos a compreensão desse novo e vivo caminho inaugurado pelo sangue do Senhor Jesus, e que nos dá agora livre acesso a Ti. Pai, queremos usufruir, nos aproximar de Ti, com corações sinceros, em plena certeza de fé, com a consciência e o coração purificados e o corpo lavado por água pura. Queremos guardar a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque é fiel aquele que promete. Queremos nos considerar uns aos outros, a estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregarmos, como é costume de alguns também hoje, mas que sejam feitas admoestações, quanto mais nós entendemos que o dia do acerto de contas se aproxima de nós. Faz assim entre nós, Senhor. Faz assim entre nós para a glória do Teu nome.
Faça com que nosso coração entenda seriamente as implicações da tua palavra para nós essa noite. Que teu Espírito nos perturbe, nos incomode, nos faça buscar a tua presença essa semana, esse mês, os 12 meses do ano que estamos iniciando, que tenhamos a consciência de que agora devemos usufruir sempre de uma comunhão real e verdadeira contigo. Visita aqueles que estão com corações e mentes manchados, contaminados, que o sangue do teu Filho os purifique também essa noite. Adverte aqueles que estão negligentes para com a necessidade de se congregar na tua igreja. E dá que cada um de nós, de maneira solene, compreenda, viva e aplique a si mesmo aquilo que a tua palavra nos ensinou. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.